Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e estou muito feliz de poder, em mais uma oportunidade, estar aqui refletindo sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos com vocês. E para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, convido a todos para a nossa prece inicial. Mestre Jesus, bons amigos da espiritualidade, pedimos permissão para iniciar mais uma reunião online, distanciados no corpo físico, mas juntos nas mentes e nos corações. Que possamos estar preparados, abertos, relaxados das preocupações materiais, para que possamos absorver os ensinamentos dessa doutrina que tanto nos edifica. E que no nosso dia a dia, pouco a pouco, na medida do possível, possamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, para assim nos transformarmos. E nós te agradecemos de todo o coração, que assim seja. Muito bem, na oportunidade de hoje vamos estudar o texto Primeiras Lições de Moral da Infância, que está lá na Revista Espírita no mês de fevereiro de 1864. Eu gosto sempre de lembrar que as revistas espíritas são um conteúdo complementar de estudos às obras da codificação. À medida que Kardec ia desenvolvendo o movimento espírita, lançando as obras que tão comumente conhecemos, né? Que é aí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e tantos outros, né? À medida que ele ia lançando esses livros, ele ia colocando nas revistas espíritas um conteúdo complementar. Então, a revista espírita são artigos, textos, poemas que ele ia lançando mensalmente, com tudo aquilo que ele estava visualizando ao seu redor, no momento que ele estava encarnado, né? Então, nós temos aí um compilado de 12 volumes, que vai de 1858 até 1869, que foi o ano em que ele desencarnou. Então, todo mês, dentro desses anos que eu comentei, todos os meses, ele lançava um artigo, ele lançava alguns, artigos, alguns textos. E aí, ao final de um ano, esses textos eram reunidos e foram transformados, então, aí num texto. Por isso que o complemento do nome Revista Espírita se chama Jornal de Estudos Psicológicos, porque era como se fosse um jornalzinho mesmo, né? Que mensalmente ele ia lançando textos. No final de um mês virava um compilado, no final de um ano todos os meses viravam um livro, e hoje nós temos aí 12 volumes para a gente poder estudar bastante. E o texto de hoje está neste livro, então convido a todos a estudarmos juntos nesse momento. Sempre lembrando que quando a gente fala desse tema infância, nós não estamos falando apenas para pais, viu? Nós estamos também falando para educadores, tanto da escola formal quanto educadores espíritas. Nós estamos falando para tios, tias, avós, avós, todos aqueles que de alguma forma são responsáveis por crianças, não é mesmo? Então fica o convite aí para estudarmos e refletirmos juntos. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos refletir aí, né? Final de ano já passou. Nessa época a gente costuma trocar presentes, né? Trocar lembranças. E as crianças, muitas vezes, envoltas aí pela mídia, muitas vezes fazem pedidos, né? De presentes. E aí, qual presente você acredita que a sua criança ficaria mais feliz em ganhar? Pausa o vídeo um pouco, se for preciso, pensa, anota, deixa aqui nos comentários qual presente você acredita que a sua criança ficaria mais feliz em ganhar. Vai refletindo aí. Já pensou? Então tá bom. Vamos então iniciar as nossas reflexões e no final do vídeo a gente vai voltar para esse questionamento para ver se a sua resposta continua a mesma ou se ela sofreu algum tipo de mudança, tá? Bom, mas quando a gente fala de infância, não tem como a gente fugir do Livro dos Espíritos, porque lá Kardec fez diversas perguntas para os espíritos a respeito dos dilemas, né, que afligem aí a humanidade. E uma das dúvidas que Kardec tinha era referente à infância, um período tão importante na nossa constituição, no nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Então lá, na pergunta 383, ele questiona os espíritos: qual é a utilidade de passar pela infância? Não seria mais fácil a gente já encarnar com a mente
de um adulto, né? Ou o período da infância ser bem mais breve, afinal a infância, a adolescência é um período de muitos desafios, de muitas dúvidas, nós ficamos aí dependentes dos nossos familiares, né? Então qual seria, para nós enquanto espíritos, a utilidade desse período, né? E aí os espíritos respondem para Kardec, falando que, encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, de se aperfeiçoar, melhor dizendo, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, olha aí a resposta sábia dos espíritos, falando que nós não somos uma página em branco. Quando a gente reencarna, a gente traz na bagagem uma série de lembranças, uma série de experiências positivas, mas também negativas, visto que somos espíritos imperfeitos. Então imagine se a gente encarnasse na família, carregando as nossas lembranças, os nossos maus hábitos e tudo aquilo que a gente precisaria deixar para trás, precisaria superar, melhor dizendo, a gente já encarnasse com tudo isso já posto, né? Seria muito mais difícil para os nossos cuidadores, para os nossos responsáveis conseguir nos ensinar, né? Visto isso, que hoje nós como adultos, é muito mais difícil para a gente aprender qualquer coisa do que com a infância, né? Do que no período da infância. Toda a nossa constituição física, mental e espiritual, né? Ela fica mais leve no período da infância, ela fica mais sutil, ela fica mais fácil de receber as instruções, ela fica mais fácil de aprender, né? A aparência infantil, que é uma aparência doce, ela encanta os adultos, elas fazem com que os adultos vejam ali, não aquela roupagem de outrora, que muitas vezes pode ser alvo de críticas, de atritos, né? Ela vai visualizar ali quem nós somos naquele momento. E assim, a criação de vínculos, o carinho vai se desenvolver de uma maneira muito melhor, né? Então, olha aí a sabedoria do Criador em permitir que a gente passasse por esse processo da infância para auxiliar na nossa evolução, no nosso melhoramento íntimo. Dando continuidade, lá na questão 385, eu não trouxe ela inteira, mas eu trouxe o parágrafo final da resposta dos espíritos, que também vai trazer aí um ensinamento importante pra gente. Vejam só. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. Foi o que dissemos, né? Na infância, a sutileza do período da infância, né, vai fazer com que a gente apreenda melhor os ensinamentos positivos. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então aqui ele nos coloca ante duas reflexões, né? A primeira é com relação a nós mesmos enquanto espíritos, que tivemos a oportunidade de passar pelo período da infância e que nesse período a gente foi capaz de aprender e de superar muitas coisas, né, que deixamos para trás, pelo menos é isso que a gente espera. E uma outra reflexão que ele nos coloca também é a reflexão da responsabilidade, que hoje, enquanto professores, educadores que somos, tios, tias, avós, pais e mães, nós temos com aquelas crianças que estão ao nosso lado, né? De também auxiliar aquele espírito que reencarnou, para que ele possa também ter a oportunidade de se transformar. Muito bem, dando seguimento, eu trouxe aqui uma história que Kardec coloca no texto da Revista Espírita, né? Esse livrinho que tá aqui embaixo. Eu trouxe um trecho desse texto, 2 trechos, na verdade, pra gente ir analisando. E apesar de ter sido uma história que Kardec narrou, né? Uma história real que ele narrou a partir de uma família que ele acompanhou ali. Então, mesmo isso sendo bem antigo, né? Mesmo essa história
esse relato tendo acontecido há mais de 100 anos atrás, nós vamos perceber que ele é muito, muito, muito real. Eu tenho certeza que você vai perceber que isso já aconteceu no seu dia a dia. Eu, atuo numa escola com crianças numa idade aí entre 6, 7, 8 anos. Também percebo isso diariamente. É um relato muito atual. Vamos ver aqui. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Isto é, um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa. O que os pais cuidam bem de corrigir. Porque fora desses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Então, olha que interessante, né? Eu fui grifando algumas partes pra gente ir refletindo juntos. Primeiro aqui é colocado que a menina de 4 a 5 anos tem uma inteligência rara. Como eu disse pra vocês, eu convivo com crianças dessas faixas etárias, da educação infantil até mais ou menos ali o 5º ano, eu trabalho aí com essas crianças. E é muito interessante que todos os pais falam isso, que os seus filhos possuem uma inteligência rara. E eles estão corretos, é isso mesmo, né? É muito bonito, muito gratificante e é muito maravilhoso a gente poder acompanhar de perto o desenvolvimento, o florescer do desenvolvimento de um outro ser humano. E a gente se surpreende vendo o quanto ele é potente e quantas coisas eles são capazes de fazer, o quão rápidos eles aprendem. E hoje, pensando que eles já reencarnam num meio onde a tecnologia está aí pulsando, isso tudo fica muito mais potente, né? E é interessante, né, a gente perceber que sim, a inteligência da criança é rara, mas não é única, porque ela é super inteligente, mas ela está num meio com outras crianças que também são inteligentes, né? Mas, olha o que ele fala aqui, pequenos defeitos das crianças mimadas, é o que a menina possui. Isso é interessante a gente verificar também, né? Os espíritos, eles reencarnam com uma evolução intelectual muito bacana, porém a evolução moral não acompanha o intelectual, né? Há muito tempo atrás, a gente ouvia falar, né, que estava por vir uma geração, e aí as pessoas davam várias nomenclaturas, né? Até relacionado a cores, crianças índigo, crianças cristal, crianças assim, crianças assado, eram diversos adjetivos, justamente para explicar o porquê das crianças aparentemente estarem encarnando com uma inteligência rara. Mas a gente percebe que isso não é algo atual, né? Não é algo somente de hoje. Isso é algo de sempre, visto que Kardec, há muito tempo atrás, né, também no seu meio, já identificava isso também nas crianças, né? Assim como ele, as pessoas de seu tempo também. Então não é de hoje que nós espíritos estamos reencarnando com uma potência intelectual muito grande. Porém, o lado moral não acompanha. Por isso que a gente precisa estar aqui no planeta de provas e expiações para desenvolvermos o que no Livro dos Espíritos fala, né? Igualmente, a evolução moral e a evolução intelectual. A intelectual ela é muito mais fácil, né, da gente adquirir, porque ela está atrelada a conquistas materiais. E aí, então, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para desenvolver também o lado moral, né? E outra coisa que é importante pensar também é fazer com que a criança, com que o adolescente canalize essa inteligência para o lado positivo, né? Para coisas edificantes. Antigamente, as crianças demoravam muito mais para fazer determinadas coisas. Isso também tinha a ver com a época, né? Hoje, como a gente passou por uma evolução aí da tecnologia, as crianças também acompanham, né, o que acontece no seu meio, tá? Então, conhecemos aqui essa menina que tem uma inteligência rara, porém tem defeitos de crianças mimadas. Vimos também que os seus pais não são negligentes, eles cuidam bem de corrigir o comportamento da menina. E segundo os pais, né, tirando isso, o resto tá ótimo, ela é uma boa menina. Aí o Kardec continua aqui. Um dia trouxeram um doce à criança. E como de costume lhe disseram, tu o comerás se fores boazinha. Olha aí que o Kardec fala. Primeira lição de guludice.
Muitas vezes nós, como adultos, né, fazemos essas pequenas chantagens com as crianças, né? Olha, eu só vou te dar o doce se você for boazinha, né? Então, olha o que o Kardec fala, que isso é a primeira lição da guludice. Quantas vezes à mesa não dizem a uma criança que não comerá tal petisco se ela chorar? Faze isso ou faze aquilo, dizem, e terás creme, né? Uma sobremesa, digamos assim, ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança se constrange não pela razão, mas em vista de satisfazer a um desejo sensual que a aguilhoam. Então, ali, quando ele fala desejo sensual, é o da sensibilidade, né? Um desejo material. Então, olha o que ele fala, que a criança não vai fazer o certo porque ela entendeu que aquilo é certo. Ela vai fazer o certo porque ela está com interesse no que vai ter ali de resultado. Porque se não fosse oferecido uma outra vantagem para ela, né, ela faria o errado. Então, isso demonstra a nossa condição de seres imperfeitos, né? E uma reflexão para nós enquanto adultos também. Será que a gente faz o certo só porque é certo? Ou a gente não faz as coisas erradas porque a gente tem medo de ser preso, porque a gente tem medo do que as outras pessoas vão pensar, porque a gente sabe que se a gente fizer determinada coisa, a gente não vai ter o nosso salário no final do mês? E quando ninguém tá olhando, ninguém tá vendo, será que a gente mantém os nossos valores e fazemos o certo agindo com a razão só pelo simples motivo de estar correto? Ou a gente também tá como as crianças buscando ali um interesse por trás, né? Fica aí a reflexão. E aí ele continua. É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão o seu pedaço a uma outra criança. Aqui já não é só a guludice que está em jogo, é a inveja. A criança fará o que lhe dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Então, olha a nossa responsabilidade enquanto adultos, né? Muitas vezes a criança tá ali com um brinquedo e ela tá chorando. A gente fala, olha, se você ficar chorando, eu vou pegar esse carrinho aqui, vou pegar essa boneca e eu vou dar pro menino ali da rua. Então, o que a gente tá mostrando, né? Primeiro, estamos humilhando aquele que vai receber, né? Que venha possivelmente a receber uma doação. E nós estamos também chantageando a criança para que ela tenha inveja da outra. Olha, se você não melhorar seu comportamento, você vai perder o que você tem, você vai ver o outro ganhando, né? Então, isso a gente não tá, talvez, não fica ali no nosso consciente, né? Na nossa cabeça a gente tá achando que estamos ajudando a criança. Mas, na realidade, no subconsciente infantil, é uma outra mensagem que está sendo passada, né? E aí, quando o adulto cresce e começa a ter determinados comportamentos, a gente não sabe de onde veio. E, no fim, a gente pode perceber que foi algo que foi plantado lá na infância, né? Olha lá, querem dar-lhe uma lição de generosidade? Então, lhe dizem, dá essa fruta ou esse brinquedo a fulaninho. Então, elas falam assim, olha, por que você não vai doar? Tem tantos brinquedos que você não usa. Olha, tanta comida aqui, vamos doar ali pro fulaninho? Aí fala pra ele aqui, se ela se recusa, né, não deixam de acrescentar para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei outro, de modo que a criança não se decida a ser generosa, senão quando está certa de nada a perder. Então, olha um outro exemplo, né? Quando a gente vai ensinar a caridade, a gente tira ali, agora no final do ano, acontece muito isso, né? A gente tira ali algumas roupas para doação. E aí tem crianças que são mais resistentes, né? A dar os seus brinquedos, as suas roupas. A gente fala, não, mas não chora não. Depois eu vou te dar outro. Então ela não vai aprender a ser de fato generosa e caridosa e entregar, né, aquilo que ela tem. E sim, ela vai dar porque no inconsciente ela sabe que vai ganhar outro melhor. Aqui coloquei alguns outros exemplos de pequenas chantagens que fazemos no dia a dia com as crianças, né? Kardec trouxe ali exemplos do seu tempo, que são muito aplicáveis aos dias de hoje, mas também até pensando na minha infância, pensando na minha realidade como professora também, a gente tá aqui, né? Olha, se vocês não ficarem quietinhos, se vocês não se comportarem, não vão ganhar o sorvete, não vão ganhar a sobremesa. Tem o bicho-papão, que até aqui nessa imagem está sendo representado como um ser ali pertencente ao folclore, né, as histórias, mas quantos de nós não sofremos ali com o susto do bicho-papão? Olha, não fala com ninguém na rua, não sai sozinho que o bicho-papão vai te pegar. Medo de injeção, gente. Tem criança que quando vê alguém de branco, ela fica ansiosa, assustada, nervosa, tensa, porque ela relaciona ao médico a figura
daquele profissional da saúde como alguém que vai feri-la, quando na realidade ir ao médico, ir ao dentista é um sinal de saúde. Como isso reflete depois em adultos que não procuram fazer os seus exames de rotina, que não procuram fazer visitas periódicas ao dentista por simples medo. Um medo que surgiu na infância, porque os pais falavam, olha, se você aprontar, você vai tomar injeção. E é claro que injeção é algo que dói, né? Mas é uma dor que vai trazer pra gente um benefício. E a criança, desde pequena, aprende não a controlar a dor, a entender aquele momento, e sim a temer, né? Então nós temos que cuidar, porque enquanto adultos a gente tem ali aquela sensação de autoridade momentânea, que ela é importante, porque nós somos responsáveis por ensinar as crianças, porém isso tem que ter limites, né? A autoridade, ela não precisa vir amparada com esses artifícios. A verdadeira autoridade é embasada na razão e não no medo. Então, de volta aqui ao exemplo da menina, o Kardec continua contando. Como ela não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência que raramente a cumpriam, desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que com a idade ela adquirisse um mau hábito. Então, aqui tem um outro ponto, né? Os pais ameaçam e nunca cumprem. Então a criança vai entender, tudo bem, né? Os adultos estão aqui falando, mas pelo jeito eles nunca vão, de fato, cumprir aquelas ameaças. Por isso também que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala com a criança, com aquilo que a gente promete, com aquilo que a gente combina, porque depois vai ser cobrado. E se nós não cumprirmos, a nossa autoridade vai pouco a pouco sendo diluída, né? E aí os pais, eles entenderam isso. E eles perceberam que esse comportamento da criança deveria ser melhorado, né? Deveria ser dominado desde pequena, justamente entendendo que enquanto espíritos nós encarnamos como criança para romper com essas mazelas. E quanto mais a gente cresce, mais fica difícil para a gente extinguir os maus hábitos, né? E aí então vamos ver o que os pais diziam. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia. E para pôr em prática, eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. E aí, gente? Será que essa é a melhor maneira de mudar o comportamento da criança? Mais uma vez a gente volta na ameaça, na relação de perda e ganho. Eu não vou fazer o certo porque é certo. Eu vou fazer o certo porque senão eu vou perder algo, né? Então, isso tá reformando o caráter? Isso tá moldando através do medo. Quando desaparecer aquele medo, aquela ameaça desaparecer, o meu comportamento vai voltar ao normal. Quando a menina perceber que ela não vai ficar sem comer, que os pais dela não vão deixar ela sem comer, então ela, né, não vai precisar mais ficar ali daquele jeito comportada. Ela já vai poder mostrar quem ela realmente é, né? Quando a gente fala da educação espírita, e mais pra frente a gente vai falar um pouco disso, é uma educação embasada em valores, onde a gente aprende a fazer o certo só porque é certo. Eu não vou ganhar, eu não vou perder nada. Eu vou fazer porque aquilo é importante pra mim, porque aquilo faz sentido, porque Deus tá vendo, porque os meus amigos espirituais que confiam em mim estão me acompanhando. É claro que a gente não vai falar dessa forma com a criança, né? Com criança a gente trabalha de outras maneiras, com histórias, com exemplos, com repetição e com paciência, né? Mas a ameaça, ela é um caminho que resolve, mas resolve naquele curto período de tempo. Não vai transformar para a vida. E quando a gente está responsável por uma criança, o que a gente quer é que eles se transformem para a vida, né? Aí ele fala aqui, desta vez queriam manter a promessa e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar e obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma dar-lhe o seu bolo. Então, elogiaram a sua docilidade. Moral da história? A filha disse, se eu soubesse disso, teria me apressado em comer o bolo ontem.
E todos aplaudiram essa resposta espirituosa. Então, o que ela percebeu, né? Se eu soubesse que eu ia ter que dar o bolo pra outra pessoa, eu teria comido tudo ontem. Teria acabado com todo o bolo da forma e teria deixado a outra sem. Então, e os pais, vimos aqui que os pais aplaudiram, deram risada, né? Que lição que ficou ali na mente da criança, né? Eu lembro que eu trabalhei numa escola uma vez, que no final do ano eles faziam uma campanha para arrecadar alimentos para montar cestas básicas para famílias em necessidade. E aí, cada dia era solicitado das famílias o envio de um alimento. Então, tinha ali o dia que era o dia de enlatados, o dia dos farináceos, o dia das... Então, assim, cada dia era uma coisa. E aí não era uma obrigação dos pais, né? Cada um ali no dia temático doava aquilo que ele quisesse. E se não tivesse a oportunidade de doar, também não tinha problema nenhum. Isso não era cobrado nem das famílias, nem da criança. Era uma ação de caridade e fraternidade espontânea. Mas, um certo dia, uma aluna, né, na época, isso já faz mais de 10 anos, chegou pra mim e falou assim: ai, professora, eu não vou mais dar nada, porque minha mãe disse que a gente não é Carrefour pra ficar dando comida de graça pros outros. E ali, é claro que a gente não cobrou, né, da criança, jamais, mas isso ficou no meu imaginário e na minha reflexão. Que lição será, né, que essa família passou pra criança? É claro que se a família não queria ou não podia doar, era só não entregar nada, né? Mas determinados comentários que nós fazemos frente às crianças podem cristalizar nelas pensamentos, sentimentos que vão aflorar muito depois, né? Eram famílias bem abastadas, de uma escola particular de uma região nobre de São Paulo, e com certeza, né? Não, ainda que não fosse obrigação da família doar, né? Não teria problema nenhum se elas tivessem entregado alguma coisa, ou simplesmente não entregar nada, mas também não transmitir para a criança esse exemplo. Mas, não importa, a gente não é Carrefour, a gente não vai ajudar ninguém, a gente não vai dar nada para ninguém. Então, fica aí uma reflexão pra gente também, né? E aí, o Kardec continua: com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar-se uma outra vez, pois agora sabe quanto custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando, com mais idade, a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. Então, olha essa reflexão do Kardec nesse texto, a partir de um relato que ele viu de uma família. Resta saber que frutos dará mais tarde esta semente, quando em mais idade a criança for aplicar essa moral, não mais com bolo, aí vai ser com outra coisa. E aí, quando nós somos adultos, a gente vê várias situações complicadas no trânsito, no supermercado, na rua, até mesmo com familiares. E nós não imaginamos que muitas vezes isso é fruto da educação que começou em tenridade. E aí, dando continuidade, eu achei que esse relato, ele combinaria muito bem com uma outra obra que foi aí escrita por Herculano Pires. Para quem não conhece, deixei aqui a imagem da obra e a imagem do Herculano Pires, né? José Herculano Pires, para quem não sabe, foi uma das pessoas que traduziu as obras da codificação. E segundo Emmanuel, aquele médium que acompanhava o Chico Xavier, ele foi o metro que melhor mediu Kardec, foi fiel às palavras do codificador e defendia a doutrina espírita, através dos seus estudos, das suas palestras, das suas narrativas. E ele tem um livro que se chama Pedagogia Espírita, que ele vai falar para educadores, para pais, para familiares e responsáveis por crianças. E lá tem um trecho que combina muito com a temática de hoje, em que ele já começa falando que a educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas, é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão da doutrina faz que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto.
Ah, não vamos levar a criança para o centro, não. Ah, deixa ela dormir mais um pouquinho. Ah, não, né? Ela saiu ontem, tá cansada. Ah, não, deixa quando ela tiver mais velha, ela vai escolher. Agora eu não vou levar ela para nenhum estudo, né? Quando ela crescer, ela tiver o livre-arbítrio dela, aí ela vai escolher para onde ela ir. E aqui Herculano nos diz que isso é uma atitude equivocada, né? Que nós, enquanto responsáveis, devemos sim dar o exemplo para as crianças de uma crença. E que se nós somos espíritas, se somos aprendizes, né, da doutrina dos espíritos, por que não, né, que os nossos filhos, as nossas crianças nos acompanhem e aprendam junto com a gente, né? Essas pessoas se esquecem de que seus filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhes for dada. Kardec, num trecho da Revista Espírita, conta como na França, já no seu tempo, a educação espírita no lar começava a produzir maravilhosos efeitos, né? Então, você vê, né, o Herculano aqui fazendo referência à revista que a gente está estudando também, né? Nesse livro ele vai fazendo algumas referências à Revista Espírita também. Então, olha o que ele fala, né? As nossas crianças, os nossos jovens merecem estar dentro das casas espíritas, aprendendo os ensinamentos de Jesus, aprendendo valores, para que quando eles estiverem expostos no mundo material, na sua realidade, ali na escola, numa festa, né, no ambiente familiar, ele vai conseguir aplicar esses conhecimentos. E ele fala que a educação espírita começa no lar. Então, o exemplo da família, o evangelho no lar, o comportamento, as falas, o dia a dia, também vai auxiliando e moldando aquele espírito que encarnou, né? Tanto a criança quanto o adolescente. É preciso não esquecer de que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que se vestem, como ensina Kardec, com a roupagem da inocência, para voltarem à Terra e iniciarem uma nova vida, uma vida nova, né? Então, gente, a criança, ela não tem a pureza de uma página em branco, né? A criança, ela é um espírito adulto, que carrega as suas más tendências. Porém, a roupagem da inocência dá essa ideia da pureza e abranda os nossos corações, para que nós, enquanto responsáveis, possamos tratá-las com amor e educá-las. Porque é muito diferente o nosso tratamento com o adulto, o nosso tratamento com uma criança. Nós somos muito mais indulgentes com uma birra infantil do que um comportamento desregulado de um adulto, né? Então, por isso que ela vem com essa roupagem da inocência. Mas que a gente não se engane, ela carrega sim as suas más tendências. Isso é muito natural. E nós, como responsáveis, somos aí as pessoas que vão guiá-las, né? Mas para isso, a gente também precisa dar o exemplo. Porque mais do que aprender através das nossas palavras, elas vão aprender através do nosso exemplo. Os espíritos que se reencarnam em famílias espíritas já vêm para esse meio para receberem desde cedo o auxílio de que necessitam. Deixei bem grifado essa parte. Os pais que, a pretexto de respeitar a liberdade de escolha de quem ainda não pode escolher, ou de não forçar os filhos a tomarem um rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos no espiritismo. Eles estão faltando com os seus deveres mais graves. Então, olha a importância dessa fala de Herculano Pires, gente. A criança, ela tem o seu livre-arbítrio limitado à sua maturidade. A criança, ela não tem condição de escolher que casa ela vai morar, ela não tem condição de escolher qual operadora de telefone a família vai utilizar, qual carro a família vai comprar, qual escola ela vai estudar, ela ainda não, qual conta de banco a família vai usar, qual cartão de crédito que a família vai utilizar. Ela não tem condição de escolher sobre isso, né? Porque ela ainda não tem maturidade. Então, por que a respeito da crença ela vai poder escolher, né? Naquele momento, ela vai seguir o que a família segue. A família vai apresentar um direcionamento para que ela tenha uma iniciação, né, dentro de valores, dentro de bons exemplos. E no momento que ela atingir o grau de maturidade, em que ela vai ter condição de escolher determinadas coisas em sua vida, ela também
vai poder escolher qual doutrina ela vai querer seguir, né? Se é do desejo dela continuar na doutrina espírita, ou se ela tem o desejo de conhecer outras coisas, né? Então, ela vai ter um momento de exercer o seu livre-arbítrio, mas esse momento não é em tenridade, ela precisa adquirir maturidade para isso. E aí, então, fica o questionamento, pode o espiritismo remediar esse mal? Tanto aquele comportamento que a gente viu da menina, né, e da família que estava com a intenção de auxiliar, porém também agia de maneira equivocada, todo momento chantageando e trabalhando com ganhos, perdas e trocas com a menina, né? Todo momento agindo dessa forma. Pode o espiritismo ajudar em alguma coisa, remediar esse mal? Lá na Revista Espírita, no final do texto, Kardec dá essa resposta pra gente, olha lá. Sem dúvida. E não hesitamos em dizer que ele é o único suficientemente poderoso para fazê-lo cessar, pelo novo ponto de vista com o qual ele permite perceber a missão e a responsabilidade dos pais, dando a conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando a fé inquebrantável que sanciona os deveres, enfim, moralizando os próprios pais. Sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, ele, o espiritismo, forçosamente deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte da moralização das massas. Um dia, compreender-se-á que este ramo da educação tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual. Numa palavra, que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia também será imposto a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como se impõe ao advogado a de conhecer o direito. Então aqui tem algumas questões, né? Primeiro, quando ele fala aqui que talvez um dia será obrigada, imposta a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, é porque ele fala como alguém de seu tempo, onde a mãe passava muito mais tempo com as crianças e os pais eram ali os principais provedores da casa, né? Hoje, a nossa sociedade é muito mais diversa, né? Então, nós temos pais que ficam com as crianças enquanto as mães estão trabalhando, nós temos famílias com 2 pais, famílias com 2 mães, famílias em que são os avós que cuidam, outras famílias em que são os tios que cuidam, famílias em que é um amigo muito próximo que pegou a guarda da criança e ela convive com essa pessoa como se não é biológico, mas é alguém que se responsabilizou pela criança. Temos aí também aquelas crianças que são adotadas. Então aqui, ele fala como alguém de seu tempo, mas com certeza, como nós vimos no Livro dos Espíritos, ele abrange, essa a gente sabe que é uma obrigação e uma responsabilidade de toda a família que convive com aquela criança. Outra reflexão importante que a gente pode tirar desse trecho é o seguinte: nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto responsáveis, a gente se preocupa muito com a formação intelectual e profissional da criança. A gente quer que elas estudem em boas escolas, a gente cobra, para que elas tenham um bom desempenho nas suas atividades. A gente coloca a criança no inglês, na natação, para que ela desenvolva o seu corpo físico, para que ela desenvolva uma outra linguagem. A gente coloca as crianças em aulas de robótica, para que elas aprimorem o seu pensamento tecnológico. A gente vai oferecendo para ela diversas maneiras de se aprimorar fisicamente, intelectualmente e profissionalmente. Mas e o lado moral, Esse que o mundo não vai nos tirar. Porque todas as outras coisas, elas são muito importantes e necessárias, mas elas vão ficar aqui, porque elas morrem com o corpo físico, Os meus títulos vão ficar aqui, ou aquilo, a minha constituição física, ela é importante para manter a minha saúde, mas quando eu desencarnar, ela não vai ser mais necessária. E a minha formação profissional, tudo isso vai ficar aqui. O que eu vou levar é o que eu realmente aprendi e o que aquilo que eu aprendi fez com que eu me transformasse, Tudo aquilo que eu aprendi, eu me transformei? Eu de fato usei para o bem? Ou eu usei só para adquirir mais coisas materiais e não pensei em quem estava ao meu redor, Então isso é uma reflexão também, que a gente sim
se preocupe bastante com a formação intelectual e com a saúde do corpo físico, permitindo que as crianças tenham uma excelente qualidade de vida, mas que a gente também não negue a elas o aprimoramento intelectual, para que a gente não negue a ela os valores, para que a gente possa aproximar Jesus das nossas crianças. Eu, como eu disse para vocês, atuo na escola há muitos e muitos anos e é nítido a diferença quando você percebe que a criança e a sua família carregam esses valores morais. Como é diferente o comportamento e o tratamento da criança. Até para aprender os conhecimentos de matemática, geografia, língua portuguesa, ela aprende melhor. Porque uma criança privada desses valores morais, ela fica perturbada, ansiosa, tensa, nervosa. Ela começa a desenvolver maus hábitos e isso também prejudica o seu desenvolvimento intelectual. Então, para que a gente desenvolva esse espírito de forma integral, por que não oferecer, para essa criança os ensinamentos de Jesus por meio da doutrina dos Espíritos? E só lembrando que eu estou falando aqui do período da infância, estou falando das crianças, mas isso também se aplica para os nossos pré-adolescentes e para os nossos adolescentes também. Porque o período da infância, o período da adolescência é esse período de transformação, onde eles estão aptos a receber ali todos os conhecimentos possíveis. Eles estão como uma esponja e é aquele momento que a gente tem para incutir neles o máximo de bons exemplos que nós podemos, E aí, continuando no texto da Pedagogia Espírita, Herculano fala assim: descuidar da educação espírita dos filhos é negar-lhes a verdade. O maior patrimônio que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de uma doutrina que vai garantir-lhes a tranquilidade e a orientação certa no futuro. Os pais que temem dar educação espírita às crianças não têm uma noção exata do espiritismo e por isso mesmo não confiam no valor da doutrina que esposam. Então olha o que ele fala, que a gente deve se responsabilizar e deixar como herança o exemplo da doutrina espírita para as nossas crianças, Isso é muito importante. Tá bom, Carol, já entendi que é muito importante incutir nas nossas crianças e nos nossos jovens bons valores, dar-lhes bons exemplos. Mas qual modelo de educação, qual educador a gente pode se guiar, São tantas teorias, tantos exemplos, Qual é aquele mais certeiro, sem erro, que a gente pode seguir para guiar e criar também, por que não dizer, os nossos jovens e as nossas crianças? Gente, não tem dúvida, Jesus Cristo. Com certeza, Ele como nosso irmão e mestre, lá no Livro dos Espíritos, apresentado como melhor modelo e guia que nós temos para todas as nossas atitudes na vida. E ainda mais quando se fala em educação. Mestre Jesus foi um dos grandes educadores do nosso tempo, de todos os tempos. E lá na Pedagogia Espírita, Herculano endossa isso através de citações de outros estudiosos, Olha lá, como todo educador genial, Jesus emprega em alto grau a arte de interrogar, de expor, de excitar o interesse dos discípulos. Seus colóquios decorrem sempre num ambiente de incomparável simpatia. É digno, severo, paciente, segundo as circunstâncias e os interlocutores. Lá no livro Pedagogia Espírita, o Herculano deixa um capítulo inteirinho só para falar sobre a pedagogia de Jesus, de como Jesus ensinava e como nós, nos dias de hoje, podemos lançar mãos dos seus exemplos para também podermos educar, nossas crianças e os nossos jovens. E aqui eu fui destacando algumas partes para a gente refletir. Ele coloca Jesus como educador genial, como mestre dos mestres. E ele é mesmo, pelo menos aqui para nós. Sabemos que existem outros do mesmo grau ou até mais que Jesus aí no universo. Mas pra gente aqui, nessa pequena pontinho pálido azul que seria o planeta Terra, a nossa referência, sem dúvida, é o Cristo, E aí ele fala que ele tinha essa arte de interrogar. Então Jesus, ele não entregava respostas prontas.
ele questionava. E isso a gente sabe que é uma prática que vem bem antes, né? Se a gente lembrar aí da maiêutica de Sócrates, é esse comportamento, né? De trabalhar por meio de perguntas. E hoje em dia é importante a gente fazer isso com as crianças também, né? Incitar neles a curiosidade, o interesse, e não só apresentar respostas prontas, ensiná-los a pensar, a refletir. E olha que ele fala aqui também sobre o comportamento de Jesus como educador. Falou que ele era digno, severo, porém paciente. Então ele não está falando para a gente deixar, né, com que as crianças e os jovens, faz o que quer, faz do seu jeito. Não, ele vai ser digno, ele vai ser severo, mas ele vai ser paciente. Ele vai analisar a circunstância, ele vai analisar quem está ali na frente dele, para ele perceber qual é a melhor conduta a se seguir. Olha lá, os seus ensinos são claros e intuitivos. Cria figuras literárias e busca exemplos da vida cotidiana para esclarecer o seu pensamento. Então, olha que importante isso, né? Jesus ensinou muito por meio de parábolas, que eram histórias curtinhas, mas que eram histórias que davam exemplos da vida cotidiana. A criança, o jovem também aprende assim. A melhor maneira da gente se aproximar da criança, se aproximar do jovem, é a gente lembrar que também nós já fomos um dia crianças, também nós já fomos um dia adolescentes e tivemos todas as questões e os desafios que passam, né, na cabecinha deles, que hoje pra gente pode ser algo fútil, corriqueiro, bobo, simples, mas nessa fase é algo super importante e deve ser levado a sério por nós adultos. Então, quando a gente vai ensinar as crianças por meio de histórias, por meio de figuras literárias, a gente vai pegando situações do dia a dia, o jovem também. A gente vai buscando aquilo que é do interesse do jovem para poder elaborar o nosso diálogo, né, com essa faixa etária. Aí ele fala, Jesus aperfeiçoou a forma da parábola e revestiu-a de incomparável esplendor. Seus ensinos têm um toque de autoridade. Quando ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida, todo o poder me foi concedido. Então ele tem a autoridade, mas ele exerce essa autoridade com suavidade. A autoridade é diferente de autoritarismo. Como a gente falou lá atrás, né? A autoridade ela é embasada por meio da razão, do exemplo, do comportamento. O autoritarismo, ele chantageia, ele amedronta, ele grita, ele ameaça, ele agride, né? Então a gente deve exercer a nossa autoridade de adulto, porém com suavidade. Responde com bondade aos contraditores de boa fé e com energia aos que querem combatê-lo. Então aqui ele fala que Jesus, quem contradizia Jesus, mas estavam com boa fé, aqueles que Jesus percebia que realmente não estavam entendendo, ele tinha toda a paciência, todo o carinho, todo o cuidado. Porém, aqueles que ele percebia que já sabiam, mas estavam agindo de má fé, estavam agindo de maneira incorreta, ele agia com mais energia, né? Então, ele analisava o contexto para saber qual o melhor comportamento a aplicar. E ele também nos ensina a fazer o mesmo. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um encontro virtual. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim foi proveitoso demais. Quando a gente recebe um tema, o primeiro ouvido que ouve é da pessoa que fala, né? Então esse tema é um tema que está muito presente no meu dia a dia. Como eu disse, ainda que por enquanto eu não seja mãe, eu tenho aí na minha convivência de muitos anos as crianças, os adolescentes e tal como Sócrates falou, né? Só sei que nada sei. Então cada dia é uma oportunidade para a gente aprender cada vez mais, né? E aí, voltando lá naquela pergunta, né? A caixa de presente aqui se abriu. E aí? Eu até reformulei a pergunta, porque eu acho que depois de tantos conhecimentos que a gente pôde refletir aqui, a gente até muda, né, a forma de fazer a pergunta. Qual presente você acredita que o espírito que está sob sua responsabilidade ficaria mais feliz em ganhar? Então, quando a gente olha para a criança e pensa, qual presente essa criança gostaria de ganhar? Pensando no mundo material, a gente vai falar uma boneca, um carrinho, um patinete, uma viagem, uma comida diferente, um ursinho, uma bicicleta, enfim.
né? Os itens são incontáveis. Mas quando a gente olha para aquela criança, quando a gente enxerga naquele adolescente um espírito que reencarnou e que está sob nossa responsabilidade por um determinado período de tempo, fazê-lo encontrar um bom caminho, só existe uma resposta, né? O presente que ele mais gostaria de ganhar, de certo, que seria a oportunidade de conhecer nessa encarnação uma doutrina que vai fazer com que ele transforme a vida dele por inteiro, de dentro para fora. É algo que não vai ser corroído pelo tempo, nem pelas traças. É algo que vai permanecer nele enquanto espírito imortal e que ele vai carregar para sempre a gratidão de perceber que você apresentou para ele esse caminho, assim como eu sou muito grata à minha mãe, que um dia, quando eu era pequenininha, ela e minha avó me levaram numa casa espírita, me introduziram na educação espírita infantil e me permitiram conhecer pessoas maravilhosas, aprender a doutrina de Jesus, para que eu pudesse me transformar a cada dia, né? A gente sabe que não é fácil e que não é com um passe de mágica que vai resolver a vida da criança, do jovem, não, né? Pelo contrário, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber o quanto mais coisa a gente precisa se melhorar, né? Nos torna mais responsáveis, mas também nos prepara para os desafios do mundo. Faz com que a gente esteja no mundo sem ser do mundo. A gente esteja no mundo sabendo que nós somos espíritos e que tudo que a gente fizer nós seremos responsáveis. Então isso faz com que a gente aproveite, se divirta, viva, estude, trabalhe, conheça pessoas, mas que a gente se sinta mais seguro e fortalecido. E quando vierem os desafios, né, para a criança, para o jovem, ele vai perceber que ele tem essa bússola que você, com muito carinho, apresentou para ele, né? Então, que nós possamos nos fortalecer e entregar para cada criança, para cada jovem que estiver sobre nossa responsabilidade, o presente da doutrina dos espíritos. Porque a gente sabe que mais tarde, lá, né, quando todos nos reencontrarmos no plano espiritual, vamos nos olhar com gratidão por termos a oportunidade de ter conhecido este tesouro. E falando em estudo, nós sempre recomendamos o aprofundamento dessas reflexões de hoje com a leitura das obras completas, né? O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, tanto de 1864 quanto os outros volumes, a Pedagogia Espírita do Herculano Pires. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acesso a esses livros de forma totalmente online, que você pode ler aí no seu celular, os trechos que foram aqui apresentados e as obras completas também. Lá no site da Casa do Caminho, eu vou deixar o link aqui também para vocês, nós temos disponível as obras da codificação para serem baixadas aí, para você ter na palma da sua mão, tá bom? Espero que vocês tenham aí uma boa noite de estudos, uma boa reflexão. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por esse momento. É sempre muito especial estar aqui, ainda que de forma online. Que possamos agora encerrar esse momento de estudos com a nossa prece, com a nossa vibração. Mestre Jesus, agradecemos por esse momento de estudos, por esse momento de reflexão, que possamos fazer com que seus ensinamentos sejam presentes nas nossas vidas, ainda que diante dos desafios, que possamos compreender e vibramos, Mestre, por todos aqueles que nesse momento rogam pela sua misericórdia, vibramos pelos pais, pelos professores, pelos familiares responsáveis pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Vibramos pelo fortalecimento de cada um que estuda nessa casa espírita. Vibramos pelo nosso país, pelo nosso planeta. Vibramos por todos aqueles locais que estão em guerra. Enfim, vibramos pelo nosso fortalecimento, para que a gente siga sempre estudando e aprendendo juntos. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Até a próxima. Muito obrigada.